antes de te liberar, uma última informação que você trouxe junto com o Igor Siqueira sobre o Fluminense se aproximar da Conmebol para tentar falar sobre Mundial de 52. Explica um pouco para a gente esse bastidor. Mundial, Conmebol e FIFA, né? Aqui a gente está no evento FIFA, então é lógico que tem toda uma representatividade. O Fluminense já entregou um kit sobre essa competição, né, a Copa Rio de 52, a alguns membros da FIFA. Está vendo se consegue uma agenda com o Infantino, mas oficialmente o Fluminense não considera isso como um pleito, mas é claro que assim, é uma oportunidade de você estreitar laços com a instituição, né? Então, com uma instituição que pode depois definir alguma coisa sobre essa competição. Então, assim, oficialmente, o Fluminense considerou como uma gentileza essa entrega desses kits. Teve algumas conversas com a FIFA em que foi entregue. O próprio Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, publicou, né, esse kit com o Alejandro no Instagram. Então, assim, é uma competição que, de fato, o Fluminense não considera como algo oficial, um pleito oficial, mas está aproveitando para estreitar laços e, por que não, mostrar aí um pouco mais sobre esse torneio. Que, inclusive, também o Fluminense... Isso. Ó, se você conseguir subir um pouquinho a foto, você vai ver o que está escrito no livro. Que é... Campeão Mundial Copa Rio 1952. Isso. Isso é um kit que o Fluminense... Isso. É o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, ao lado do presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. Isso. Essa foto foi publicada e aí aqui, assim, em relação à FIFA, já teve alguns encontros, eles estão tentando uma agenda com o presidente também. E aí é aquilo, né? A gente sabe que nos bastidores aqui a conversa de que não é nada de oficial, mas é uma gentileza, mas é claro que você estar numa competição FIFA ajuda a estreitar esses laços e por que não plantar essa semente aí, para de repente até o Palmeiras também, né, já tentou esse pleito em relação a 51, então é uma competição que o Fluminense tenta estreitar esses laços. Deixa eu colocar uma informação aqui, talvez o Alexandre tenha que ir embora, não sei se ele tem que sair para fazer o treino, enfim. Eu queria colocar uma informação em relação à aproximação do Fluminense e a posição do Palmeiras sobre isso. Pode ser daqui a pouquinho. Não, fica tranquilo. Ale, obrigado pela tua participação. Se você Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, você volta em qualquer momento. Obrigado, viu? Claro, estou à disposição. Valeu, bom dia, pessoal. Valeu. Valeu para o nosso Ale. Vai lá. Todo mundo sabe minha posição sobre a Copa Rio de 51. Você me pergunta, o Palmeiras é campeão do mundo? Eu falo não. A Copa Rio foi um torneio importante, chamado Torneio dos Campeões em 51. Em 52 era só a Copa Rio, porque era patrocinado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu respondo sempre não é. Agora, tem uma coisa que é importante. A partir dessa foto do Alejandro Domingues, eu procurei gente ligada ao Palmeiras para perguntar o seguinte. Bom, o Fluminense está fazendo uma ação junto à Conmebol e à FIFA, tentando o reconhecimento de 52, aproveitando a viagem para a Arábia Saudita. O Palmeiras está nessa incursão junto? A resposta do Palmeiras é não. Não, porque nós temos o reconhecimento em 2007 e nós não precisamos do reconhecimento do reconhecimento. Bom, a resposta do Palmeiras, inclusive, passa pelo fato de que é por isso que temos uma estrela vermelha em cima do escudo, porque tem o reconhecimento em 2007. Tem, de fato, o documento que a FIFA mandou para o Palmeiras, mas que depois continuou dando conversa. Tanto que há um outro documento em 2014, na reunião do Comitê Executivo da FIFA em São Paulo, às vésperas da Copa do Mundo de 2014, tem uma ata que está escrito Decisions, e o texto diz: conceder a solicitação da CBF de reconhecimento da Copa Rio de 51 e do Palmeiras como primeiro vencedor de um torneio de âmbito mundial. Ele não fala mundial de clubes, ele fala torneio de âmbito mundial. O Palmeiras não está interferindo junto com essa conversa do Fluminense, porque o Palmeiras entende que tem o reconhecimento num outro documento de 2007. Bom, continua dando conversa, né? Eu tenho vontade de perguntar à FIFA, mas toda vez que o Infantino se manifesta sobre isso, ele tem se manifestado com ironia, que não me parece o procedimento pela liturgia do cargo do presidente da FIFA. Ele deve perfeitamente explicar e, eventualmente, dizer: olha, aquela ata do Comitê Executivo representa nada.
aquele documento que o Palmeiras entende como reconhecimento não representa nada. Ele tem todo o direito de dizer isso, mas ele não tem o direito de ser irônico. Ou ele se manifesta, ou ele diz, não vou me manifestar mais a respeito disso. Ele não tem o direito, como presidente da FIFA, de ser irônico. Mas acho que tem uma pergunta sobre aquela ata de 2014 para se fazer para a FIFA. Porque ele pode dizer, não precisa ter sido homologado, mas ele pode responder uma pergunta. Não, eu ia colocar assim, que assim, esse assunto só os brasileiros se interessam, né? Sempre quando a gente pergunta, a FIFA ficava, né? A gente faz tempo que ainda bem que a gente parou essa obsessão um pouco aqui. Mas eles ficavam falando assim, mas só vocês se interessam, por que vocês querem saber desse negócio e tal? Eles ficavam meio atarantados, só os brasileiros gostam desse negócio e tal, não sei o quê. De tudo que eu já conversei lá dentro, não tem um reconhecimento da FIFA ao Palmeiras, entendeu? Não existe esse reconhecimento. Teve lá atrás uma coisa de que ia ser estudado, o fax aquela história do fax foi mais ou menos isso, né? De que ia ter um estudo. E depois o Marco Polo, quando era presidente da CBF, ele fez um lobby ali dentro, mas ele nunca obteve, como aconteceu com a Copa Intercontinental e tal, de fato, uma decisão do Conselho que dissesse, olha, esse aqui nós estamos equiparando ao Mundial. Isso nunca aconteceu. E no momento que a FIFA ainda tinha saco para responder a gente, ela dizia isso. Chegou um momento que o assunto se tornou meio exaustivo. Eu acho que talvez por isso até que o Infantino seja irônico e tal, porque é um assunto que foi se desgastando lá dentro, como muita pergunta e tal. Sinceramente, acho que já está meio posto que é isso, não tem um reconhecimento, mas enfim, também o clube, cada um pensa no que quer a respeito. O documento que o Palmeiras entende como reconhecimento é um de 2007, que mandei para você agora, Razan. Sim. Se dá para mostrar. Esse aqui? Não, esse é o outro. Esse é a suposta ata do Comitê Executivo de 2014, que está escrito ali, Decisions. Aí, do lado, vem escrito... Também acho que não tem reconhecimento, não. Eu estou com o Rodrigo Matos nessa. Só estou dizendo que assim, tem uma pergunta para fazer, porque é para ser respondida com educação e não com ironia. Grant of request by the CBF to recognize the 1951 tournament between European and South American clubs won by Palmeiras as the first worldwide club competition. Veja que não está escrito Mundial de Clubes, está dizendo primeira competição de âmbito mundial. Essa é a suposta ata, mas vem escrito... É uma época do lobby do Marco Polo. O Marco Polo ele era membro do Conselho da FIFA e ele levou essa pauta ali. E como ele era esse é outro documento, PVC, que você se referia? E esse aqui é o outro... Esse documento que você está vendo agora é o documento em que o Palmeiras se baseia para colocar a estrela vermelha em cima do escudo, que é um texto enviado para o senhor Ricardo Teixeira, na sede da CBF, na rua Vitor Tivita, 66, Barra da Tijuca. 2007, né? 2007. 9 de março de 2007. É o documento que muito palmeirense fala que deu o Jornal Nacional, que o William Bonner leu e tudo mais. We refer to our previous correspondence between FIFA, CBF and Sociedade Esportiva Palmeiras concerning the recognition of the Copa Rio 51. Me perdi aqui. 51, escapou o documento. Você consegue ler? As the first Club World Cup. Está falando sobre a resposta para FIFA, CBF e Palmeiras a respeito do reconhecimento da Copa Rio de 51 como o primeiro Mundial de Clubes. Embaixo vem escrito: After a detailed research, depois de uma detalhada pesquisa, we have the pleasure to announce that FIFA agrees with your proposal and accepts the Copa Rio 51 as the first official Club World Cup. Esse aqui diz, incrivelmente, esse documento diz isso. Depois de uma pesquisa detalhada, a gente tem o prazer de anunciar que a FIFA concorda com a sua proposta e aceita a Copa Rio de 51 como o primeiro Mundial de Clubes. Esse é um documento enviado pela FIFA para a CBF. Para o senhor Ricardo Teixeira, presidente. Esse documento é o que o Palmeiras diz
que não faz com que ele vá atrás do reconhecimento ao reconhecimento, porque o Palmeiras entende que esta mensagem reconhece o Palmeiras como campeão do mundo. Mas assim, eu queria, sinceramente, era conseguir mostrar esses documentos para a FIFA e ter uma resposta sem ironia. Não, isso aqui não tem nada a ver. Ok, perfeito. Mas acho que toda vez que o Infantino se manifesta sobre isso, ele tem sido irônico. E estamos falando disso porque o Fluminense está tentando uma aproximação com este dossiê que está na mão do Alejandro Domingues, e o Alejandro Domingues sorri com o dossiê. Só para contextualizar, exatamente isso. O tema do Palmeiras vem na esteira da informação do Ale do Igor Siqueira, que é ilustrada por essa foto do Fluminense fazer esse movimento de aproximação, aproveitando o Mundial de Clubes para se aproximar da Conmebol, da FIFA, e está distribuindo esses kits, como a gente está vendo no livro Campeão Mundial Copa Rio de 1952, o livro que o Mário Bittencourt entregou ao presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues. Voltando para dentro de campo, PVC, a prancheta está na agulha da final do Mundial de Clubes? Então vamos a ela. Está aqui para falar do Haaland. Então vamos à vinheta da prancheta do PVC. Isso aqui é um ponto que eu acho que é importante para o jogo de amanhã, pelo seguinte: a gente está vendo o City aqui num 3-2-5, que é como ataca. Mas aqui, com o Haaland, isso vem acontecendo aqui, tá? O que acontece? Tem até, se você procurar no YouTube, você vai ver vídeos da movimentação do City antes do Haaland e depois do Haaland. Então, o que acontecia? O Guardiola faz a saída com três zagueiros e puxa o Stones, quando o Stones é lateral direito, aqui na linha do meio. Contra o Urawa, o Stones jogou com o Walker, então ele voltava como zagueiro central. Quando defende com 4. Quando sobe para o meio. Com o Rubem Dias, ele volta como lateral direito e sobe como volante. Tá. Sem um centroavante, sem o Haaland, você tinha um falso 9, que voltava aqui. Então, isso reforçava o trabalho de posse de bola do Manchester City, porque na prática você tinha um zagueiro que vira médio, um médio que é o Rodri, os 2 meias que podem ser Bernardo e Kovacic, e um centroavante falso, que vinha aqui. Então, o controle do jogo ficava em cima desses 5 homens aqui. Veja que não é o meio campo, mas você compunha com o falso centroavante e tinha 5 homens no trabalho de meio, de posse de bola. E agressividade com os 2 lados, para a bola chegar pelos lados, no espaço vazio, com os meias fazendo a entrelinha atrás dos volantes na frente dos zagueiros. Quando o Haaland passou a jogar, por incrível que pareça, há depoimentos de a dificuldade que o Guardiola teve para refazer o meio, porque o Haaland vinha aqui, da profundidade. Então, você passava a ter um meio menos controlador com o Stones, o Rodri, o De Bruyne e o Bernardo. Então, passavam a ser 4 em vez de 5. E o time se adaptou com dificuldade, mas foi campeão da Champions League jogando assim. Então, você faz 3-2, 4-1, praticamente. E a profundidade vem nas entrelinhas, aproximação com os pontas e o Haaland na frente. O time se adaptou a jogar com o Haaland. Foi difícil, mas se adaptou muito. Foi difícil deixar claro. O Haaland agrega muita coisa para o Manchester City. Muito gol, muito talento, muita solução de jogadas. Mas a mudança do jogo aconteceu. Amanhã, provavelmente, vai ser o Julián Álvares, que vai fazer o papel de dublê do Haaland, mas que pode voltar um pouquinho, não como o Bernardo. Contra o Urawa, o Bernardo começou como centroavante falso e depois ele inverteu com o Foden. O Foden veio jogar de centroavante. Amanhã deve ser o Julián Álvares. O Julián Álvares pode vir compor um pouco, mas não vai compor igual o Bernardo. Então vai ficar um espaço maior aqui, que é um espaço por onde André e Martinelli podem tentar fazer a bola sair. Mas o jogo para o Fluminense, na minha opinião, vai ser aqui. No setor do Gvardiol, rapidez para o lado do campo, no setor que eu acho que vai jogar o Gvardiol, mas que pode ser o aqui.
aspectos do xadrez tático que este Guardiola versus Fernando Diniz nos apresenta, e amanhã teremos um meme agora na vida real. Você que achou que esse dia nunca aconteceria, ele acontecerá, 22 de dezembro de 2023. Já a gente vai ter um convidado para conversar com a gente aqui sobre essa situação da Superliga, que voltou a ser tema hoje, depois de uma nova decisão do Tribunal da União Europeia sobre a FIFA e a UEFA não poderem proibir projetos e elaboração de discussão de ideias a respeito desse tema. Antes, apenas para a gente fechar o tema Fluminense e Manchester City, Fernando Diniz principalmente, Rodrigo Matos, o Renato Gaúcho participou de um podcast e deu uma declaração sobre ser totalmente contrário ao estilo Fernando Diniz. Vou abrir aspas aqui para Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, participou do podcast Joga com a 10 e disse o seguinte: cada treinador tem a sua cabeça, seus pensamentos, suas ideias. Ele tem um estilo de jogo que é bonito. Em primeiro lugar, você tem que ter os jogadores para fazer isso. Ele tem o estilo dele, que é dele, e não adianta que ninguém vai tirar isso. E é uma qualidade. Ele tem um estilo que é bonito, mais arriscado. Eu já não tenho. E continua. Eu sou totalmente contra o estilo de jogo dele, porque é uma roleta russa. Saiu jogando bonito, todo mundo aplaude. Errou, é gol. Então esse risco eu não corro. Jamais vou correr. Queria te ouvir sobre essa declaração e sobre o fato dele comentar o estilo de um outro treinador também. Talvez não seja tão comum a gente ver técnico falando de um colega de profissão de forma tão aberta assim. Eu não vejo nenhum problema dele comentar o estilo de outro treinador. Agora, o Diniz se arrisca, eu concordo com ele, que ele se arrisca de fato e tem um estilo muito peculiar. O Campeonato Brasileiro acabou com a seguinte tabela de gols sofridos. Grêmio, 56. Fluminense, 51. Quem se arrisca mais? A defesa do Grêmio era uma peneira no Campeonato Brasileiro. Como que o Renato pode falar que o Fluminense corre risco se o Grêmio também corre? Se fosse humano dando essa declaração, eu compreenderia, mas o Renato, a defesa do Grêmio foi exposta ao Campeonato Brasileiro inteiro. Inclusive, a característica do Grêmio era um time que jogava bola, muito bom jogando bola, mas que tinha uma defesa frágil. Eu não compreendo o estilo do Grêmio casado com isso, porque, por exemplo, só pelo brasileiro aí, considerando inclusive que o Grêmio acabou na frente do Fluminense, o Grêmio tomou mais gol do que o Fluminense. Então, quem que fica mais disposto? Assim, entendeu? O estilo do Grêmio também é um estilo vistoso, foi nesse último campeonato, de toque de bola e tal. Não necessariamente com a saída de bola do jeito que é do Fluminense, não é a mesma coisa, mas também é um estilo vistoso. Então, para mim, é surpreendente que seja o Renato que faz essa crítica ao Fernando Diniz. Eu acharia mais... digamos assim, encaixaria mais no personagem. Coerente. Se por acaso o Mano fizesse uma crítica parecida, o Carille, enfim, só por conta do estilo mesmo. Mas o Renato, ele tomou mais gol do que o Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro. Como é que ele pode falar que o time do Fluminense se arrisca mais do que o Grêmio, por exemplo?